4, 3, 2, 1. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Papo em Dia, do seu portal no campus. Esse portal que é voltado para você, aluno, para você universitário, para você professor, para você empresário também. Então, são assuntos gerais que podem trazer benefícios e ajuda a todos vocês. Entra lá no nosso site, nocampus.com.br. E hoje nós temos aqui dois convidados de peso, hein? Dois convidados de peso. Nós estamos aqui com o Christian Cleito, que é neurogestor, mentor, coaching e analista comportamental de jovens profissionais. Tudo bem com você, Cleito? Tudo bem, Marcelo. Né, prazer de estar aqui com você. Ok. E também com o Marcos Vinícius Silva Irene. Ele é administrador de empresas e sócio proprietário da Conduct Group, empresa de terceirização de mão de obra especializada. Falei certo o nome, não falei? Falou certo, Marcelo. Então tá bom. Olha, gente, o nosso papo hoje vai ser assim uma coisa bem dinâmica, porque o Christian vai falar para a gente de como ele pode usar, de como o aluno pode aproveitar da experiência dele, dos cursos que ele tem, da especialização dele, para se ajudar na faculdade, na escola. E o Marcos vai, logicamente, abrir espaço para esse pessoal trabalhar, hein? Então, vamos lá. Ô, Christian, seja bem-vindo. Marcelo, primeiramente, realmente muito obrigado. É um prazer de estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? E a gente está sempre compartilhando o que de melhor a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E a ideia aqui é isso mesmo, é compartilhar e aprender e facilitar as pessoas, né? A gente fala que, apesar desses títulos todos aí que a gente carrega, mas no fundo, se a gente for resumir, a gente fala que a gente é um ajudador de pessoas. Ótimo. Né? E o universitário é uma pessoa que precisa de ajuda, Com né? certeza, é aquela fase de transição onde você está saindo, né? Terminando aquele ensino que é um ensino médio que é comum a todo mundo e de repente você vai realmente criar uma expertise em alguma coisa e depois precisa de cair no mercado de trabalho. Então, como facilitar isso? Essa adaptação, né? Como passar por essa fase, por essa transição aí também, da melhor maneira possível e principalmente para o quê? Para poder ter sucesso lá no final. Que isso que é o mais importante, a realização dos sonhos, né? Tá na faculdade não é só para ter título, para ter diploma, é para depois trabalhar com aquilo que está estudando, ter sucesso, né? Alcançar os seus sonhos. A gente vai falar muito disso aí também. Ok. Marcos, o aluno chegou, o universitário chegou na faculdade, o Cristo já preparou ele lá para poder enfrentar. Está na hora de formar e procurar emprego. E aí? É aí que você entra, né? Exatamente. E eu sempre converso com o meu pessoal, né, e também tem esse propósito até mesmo dentro de mim, porque geralmente as empresas pedem experiência. Mas como que o aluno ou formando vai ter experiência, ele não tem a primeira oportunidade. Isso. Então eu sempre procuro dar, quando sempre necessário, a primeira oportunidade para esses alunos formandos. Inclusive, já temos vários contatos com outras universidades para realmente dar essa oportunidade. Lapidar esses jovens aí que têm sucesso, que têm futuro, né? Isso é importante, eu prezo muito por isso dentro da empresa. Então daqui a pouco você vai explicar direitinho. Exatamente. A área de atuação da sua empresa, né? O nicho, e também como que isso é feito. Ô, Christian, o que é neurogestor? Neurogestor é uma palavra que está surgindo agora para poder agregar essas especialidades todas que a gente vai tendo ao longo do tempo. Porque no passado, Marcelo, gestor era aquela pessoa que olhava muito para processos e deixava em segundo plano as pessoas. E ultimamente pessoas têm tomado, e corretamente tomado, né, uma projeção muito maior do que foi no passado. E os novos gestores, eles precisam de entender de gente. E para entender de gente, a gente tem que entender da mente humana. Você tem que entender como que funciona o nosso cérebro, como que funciona a nossa mente, para você poder relacionar com as pessoas, ter sucesso, ter comportamento e gerar os resultados que cada um tem em realização de sonhos mesmo. Então, o neurogestor, ele é esse agregado entre o conhecimento da gestão convencional que a gente conhece e entender de gente. Eu imagino que eu já te conheço há mais tempo, inclusive já fui seu cliente, digamos assim. Já tivemos parcerias aí, né, Marcos? Já tivemos uma parceria porque você trabalha com hipnoterapia, né? A hipnoterapia tem a ver com essa neurogestão, vamos dizer assim? Tem a ver, ela, vamos dizer que ela é uma ferramenta também que pode ser utilizada. Ela é muito utilizada para aspectos mais de psicoterapia.
Então, a hipnoterapia é uma ferramenta para a utilização da psicoterapia quando a gente vê que aquela pessoa, aquele jovem estudante, aquele profissional, ou até mesmo profissionais que já estejam aí bastante tempo, estão com algum problema decorrente de algum trauma, alguma emoção muito forte que transcorreu principalmente em ambiente de trabalho. E isso que é interessante, Marcelo, muitos dos traumas hoje, e na vida das pessoas, de uma maneira geral, acontecem realmente em ambiente de trabalho. É uma demissão que não foi bem conduzida, é um relacionamento com um colega de trabalho que não foi muito bom, é uma promoção que às vezes não acontece do jeito que a pessoa espera, e isso gera uma ansiedade, uma agonia na pessoa. Então, a hipnoterapia ela serve também para tratar alguns casos, que são casos um pouco mais críticos. Mas a gente tem outras ferramentas também que são mais leves e ajudam bastante o profissional e o jovem estudante. Você falou aí do profissional, né? Eu acredito que isso também se aplique ao estudante, uma decepção que ele teve de um curso que ele tentou fazer, um vestibular que ele não conseguiu passar, aquela pressão da família. Isso tudo interfere, né? Marcelo, você foi no ponto correto. Às vezes o estudante está ali tentando atender uma expectativa da família. Isso. A família quer que ele seja um advogado, um engenheiro, mas no fundo, ele não está priorizando as primeiras vontades dele. Nasce aí, talvez, o primeiro grande trauma profissional. Você não está fazendo, estudando, se preparando para aquilo que você quer. E as famílias geralmente são as fontes, né, são as causas de muitos desses traumas. Meu pai é médico, quer que eu seja médico também, eu tenho que ser médico geralmente isso, né? Os aí títulos contam muito. Exatamente. Então a gente tem que começar a ajudar as pessoas por aí, a fazê-las entender, a conhecerem a si mesmo, né, o que a gente chama muito aí do autoconhecimento hoje, para ver se realmente aquilo ali faz conexão com a pessoa, se ela é feliz e vai ser feliz daquele jeito. Quando ela começa a entender isso, qual que é a função dela, qual que é o papel dela no mundo, qual que é o propósito dela, as coisas começam a ficar mais fáceis. Ô Marcos, a sua empresa, você mesmo disse que você abre espaço para aquelas pessoas que estão em busca do primeiro emprego, que estão se formando, né? Sim. E eu imagino que uma das condições para a contratação dessa pessoa é, inclusive, ver o equilíbrio dela, o conhecimento dela, e tudo isso tem a ver com o que o Christian falou aqui. Como que é feito esse processo dentro da sua empresa? Primeiro, a sua empresa é voltada, se não me engano, para a área automotiva e industrial, não é isso? Industrial automotiva, exatamente. Na verdade, a gente analisa muito essa parte comportamental, né, do candidato, porque, igual eu sempre falo, conhecimento a gente consegue ensinar as pessoas, o comportamento é um pouco mais complicado. Então a gente olha muito a questão de comportamento das pessoas, né, questão também do dinamismo, né, avalia todos os aspectos em que, na verdade, a função exige, né. E em cima disso, a gente vai mais na questão do perfil do colaborador ou do estagiário, porque a outra parte, que é a parte de ensinar, a parte de mostrar como é a atividade, a gente tem, né, um laboratório interno lá que a gente faz todo esse trabalho para deixar o colaborador próximo do nível do que a empresa precisa, o nosso cliente precisa. Estamos também, logicamente, sempre em contato e sempre junto das pessoas, dando todo o apoio necessário e toda a condição para que desenvolva um bom trabalho dentro da empresa. E aí isso que o Christian Clayton, vou chamar de Christian só, tá? Isso que o Christian falou aí, de preparar as pessoas, dessa gestão de mente, né? Vamos dizer assim, de comportamento, vocês utilizam também dentro da empresa? Sim, utilizamos também, da mesma forma, né? Inclusive o Christian trabalha junto conosco nessa área também de prospecção e de análise. Então, assim, é um ponto que a gente acha muito importante, que realmente tem dado muito certo, né? A nossa assertividade na contratação das pessoas é um ponto principal e um ponto importante que eu destaco nessa condição até hoje de uma empresa de mais de 5, 6 anos. Vamos posicionar a sua empresa, a sede dela é em Minas? Em Minas, Sete Lagoas. Sete Lagoas. Mas vocês atuam também em outros estados, outras cidades? Nós atuamos aqui em Contagem, também em Piracicaba, Sorocaba, e além também de Sete Lagoas. Então, quer dizer, uma coisa mais a nível Brasil, vamos dizer assim, né? Exatamente. E em todas as suas unidades, o comportamento, a ação é a mesma? Sim. Nós temos o mesmo padrão, né, de escolha e prospecção dos colaboradores, né? Sempre em parceria também com universidades, com escolas, porque a oportunidade, sempre que a gente pode, a gente dá um primeiro emprego para o nosso... a oportunidade do primeiro emprego para as pessoas. Certo. Ô, Christian,
passei no vestibular, estou entrando na faculdade, puxa vida, vou ter que me enturmar com esse pessoal, né? Vou ter que entrar em grupinho. E como é que funciona esse negócio desse... E aí? Bom, a gente carrega todo o nosso histórico, né? Todos nós somos seres de uma história única, né? Você pode ter ali dois, né? Irmãos gêmeos, e cada um vai ser diferente um do outro. Mesmo que o próprio DNA venha, né, praticamente o mesmo, a história, a percepção, a forma como cada um entende, Marcelo, é diferente. Isso vai se diferenciando. Então, vai depender muito da pessoa, do que foi o histórico dela, da percepção que ela teve, das coisas, dos fatos, do mundo, até chegar naquele momento. Algumas desenvolvem mais facilidade, são mais comunicativos, né, bem-humorados, outros já são mais introspectivos. Bom, essa preocupação, ela deve realmente começar a ser trabalhada realmente no ambiente de faculdade, no ambiente universitário, porque isso é o que vai impactar o que o Marcos estava falando aqui dentro do ambiente de trabalho. Então, a pessoa deve sim começar a ter essa preocupação comportamental já logo de início, porque o técnico, a gente acredita que o cérebro humano é capaz de aprender muito, fazer muita coisa, muita inovação, muita tecnologia, está aí para poder facilitar, mas o cérebro humano é uma grande máquina, é a melhor e mais potente máquina que existe. Agora, relacionar, tratar pessoas, relacionar com gente, isso sim talvez seja o maior desafio. Então hoje a dica primeira que eu daria era, além do que você está aprendendo tecnicamente dentro de uma faculdade, preocupe-se também em desenvolver o seu lado comportamental, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida, profissional e pessoal. Profissional também, né, Marcos? Porque não adianta nada o cara ser um gênio, saber tudo, se não consegue, vamos dizer, se enturmar, seguir as normas de uma empresa, aquele comportamento, né? Exatamente. O comportamento hoje é um fator muito importante, né? Em qualquer, como o Christian falou, não só na vida pessoal, mas também na profissional. Uma pessoa que sabe lidar em todos os níveis, né, hierárquicos de uma empresa, ou saber andar na rua e saber conversar com qualquer uma pessoa que aborde, né, sem ser mal educado, sem desfazer das pessoas, porque hoje a pluralidade que nós temos hoje é gigantesca. Então, saber, né, o limite de cada um, saber aceitar as pessoas do jeito que elas são, e essa questão de comportamento, eu creio que é fundamental importância para todas as áreas da nossa vida, vamos dizer assim. Acredito muito nisso. Eu leciono, eu tenho um curso de marketing pessoal e tem um trecho lá que eu acho interessante, que é exatamente o língua solta. A pessoa que não sabe a hora de falar ou fala bobagem, né? Então, tem um caso, né? O cara chega perto, um amigo dele está com uma senhora do lado, ele, pô, quem que é essa velha aí? É minha mulher. Né? Não precisava, né? Exatamente. É saber falar. Isso é uma coisa que isso empresas grandes tem muito isso, né? Tem vários tipos, tem muito isso. E Marcelo, corrigir, né? Isso começa, na verdade, em ambientes sociais, até mesmo antes da empresa, né? Saber se posicionar, ter essa preocupação. São palavras que hoje estão muito em moda, mas existe uma essência muito importante nisso, né? Uma delas é a questão da empatia. E a empatia é o quê? É você se posicionar, né, no lugar do outro, mas imaginar como que o outro se sentiria diante daquela situação. E isso, você só entende isso na hora que você preocupa de executar isso, de exercer isso. É preciso uma preocupação contínua em estar se posicionando, sabe? No lugar do outro, na situação do outro. É como eu pudesse entrar aqui hoje, dentro do corpo do Marcos, né? Eu não tenho condição de levar toda a história que ele já percorreu da vida dele, mas tentar fazer um grande esforço para entender todo o cenário, todo o contexto que chega para ele, né? Ele como um empreendedor, como um promotor de oportunidades de emprego, quais são as dores que ele tem hoje? Qual é o sofrimento que ele tem? Porque todo mundo acha que só o fato de ser empresário a vida é fácil, muito pelo contrário. Às vezes é até pior, né? Não é? Exatamente. Ô Marcos, você acha que é mais fácil você formar o profissional dentro da sua empresa, com o ensino, com o aprendizado que ele trouxe da universidade? É mais fácil você formar o profissional do que já pegar um profissional formado? Aí tem várias situações, né? Mas, preferencialmente, essa escolha pelo um profissional comportamento adequado e que a gente consiga treinar de acordo com o que a gente precisa atuar no nosso cliente é um fator mais importante. Eu
prefiro, vamos dizer assim. Eu prefiro. Eu acho Você forma mais ele, informe. sem vícios, né? Sem Eu vícios. costumava falar Sem isso, às vezes, vícios, quando eu trabalhava na Record, que ia contratar um repórter, eu gostava muito de contratar quem estava saindo, porque aquela pessoa não tem vícios. Ela vai se Exatamente. adaptar ao que você precisa, ao que a sua empresa está oferecendo, né? Ela não traz vícios, é realmente mais Exatamente, fácil, né? Tem até uma dica aí, Marcelo, que na verdade a gente pode se imaginar como uma folha branca e uma folha toda escrita. Dificilmente, quase que impossível, praticamente impossível, você vai pegar alguém que seja uma folha branca. É. Então, algum tipo de conteúdo aquela pessoa tem. Dentro, né, daquela folha branca vem alguma história, vem alguma coisa. O mais importante talvez não seja nem exatamente o vício que aquela pessoa tem, mas o quanto ela está disposta a modificar, a mudar. Modificar. Isso sim é o grande segredo, porque às vezes a folha tem poucas coisas escritas, mas a pessoa não quer escrever mais nada na folha branca que é a vida dela. Ela não quer aprender nada, ela não quer desenvolver nada. Ela pode até chegar sem vício, mas ela não quer fazer nenhum tipo de desenvolvimento. E hoje a demanda, principalmente em ambiente profissional, ambiente corporativo, é de que as pessoas tenham que ter um desenvolvimento contínuo. Então, eu diria até que é mais importante as pessoas que estão abertas às mudanças, melhorias, do que propriamente aquelas que praticamente não têm vício nenhum. E aí um gap aí de poder correlacionar com o trabalho do Marcos, que é uma coisa que ele faz muita questão de colocar lá, que é o resgate de pessoas, o resgate de profissionais. Não se elimina, não se joga um profissional na lata do lixo. Primeiro a gente vai batalhar, a gente vai tentar desenvolver, puxar essa pessoa, abrir a mente dela para ver se ela quer melhorar, se ela quer desenvolver, para depois então realmente tomar uma decisão que seria uma decisão mais drástica. Lembrando que quando você descarta um profissional, esse profissional ele não some, ele vai para algum lugar. Então, como função social de um empreendedor, tem que ter essa preocupação de descartar, entre aspas, um profissional que seja útil para a sociedade. Então, o melhor a ser feito é tentar desenvolver ao máximo essa pessoa. É aquela história, né? Você nunca pode se considerar 100%, porque enquanto tiver 1% para crescer, você está crescendo, não é isso? Exatamente. Agora, me diga uma coisa. É preciso também que na universidade o estudante se conscientize disso que você falou, de querer crescer, de querer aprender, de querer ser mais, não é isso? Porque eu acredito, existem muitos formandos que quando saem, agora eu vou exercer minha profissão, e não conseguem de cara. Isso decepciona e, de uma certa forma, atrapalha também, né, Cristian? Atrapalha muito. E eu tenho uma solução para isso, um remedinho que é interessante, que eu acho que a nossa sociedade vai começar a caminhar para isso. Dentre aquelas atividades todas que você colocou aí no início, Marcelo, considero hoje o mentor uma figura muito importante para isso. O que é o mentor? O mentor é como se fosse o pai do profissional. Quando a gente nasce, os nossos pais nos ensinam a lanchar, comer, andar, né? Aquelas regras de etiqueta, aquela coisa toda de educação. Também no ambiente profissional seria interessante que tivesse uma figura assim. Uhum. E o melhor momento para isso é justamente na hora que você está aprendendo algo tecnicamente, você ter um mentor te acompanhando, te dando dicas, tirando essas aflições, né, tirando essas dúvidas todas de como se comportar, como desejar alguma coisa, como não sofrer com coisas que de repente não tinha necessidade também de sofrer em relação àquilo. Então acho que a figura aí de um mentor no início da carreira profissional, sabe, de cada universitário, de cada trabalhador, seja ele até de nível técnico também, faria uma grande diferença hoje na vida das pessoas e das organizações também. Isso que você está falando é interessante, que nós tivemos aqui a professora Lenice, que ela é formada aqui, graduada aqui na UFMG, mas hoje leciona nos Estados Unidos. E ela falou que lá nas faculdades, todo aluno tem um mentor. O professor, ele é obrigado a um determinado horário, um número de horas, ficar à disposição dos alunos para ser um mentor. Ela falou que todo aluno lá tem um mentor. É uma coisa interessante, né? Muito. E isso que você falou, até dentro da empresa também, né, Marcos? De repente cria-se essa figura do mentor,
um conselheiro, um mentor que vai ajudar, né? Porque a Helenice até falou o seguinte, que às vezes muitas das pessoas, dos alunos que procuram ela lá, não tem, buscam a mentoria, buscam ajuda, não em termos do que está aprendendo, do que está, mas problemas particulares também que estão interferindo lá. Isso é interessante, né, Marcos? Sim, demais. A gente sempre espera extrair o melhor dos profissionais. Mas se a gente não entender o que está passando por trás dele, algum problema dele, né, interno, pessoal, reflete na empresa, reflete na performance dele. Então, não é somente cobrar a performance, não, vamos entender, igual o Cris falou muito bem, vamos ter empatia pela pessoa. Por que o que está acontecendo? Vamos entender, então, esse trabalho, esse estudo, né, de entender como a pessoa está fisicamente, psicologicamente, dá um retorno e uma melhoria de performance muito grande dentro da empresa. Então, isso faz uma diferenciação e tanto. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te colocar na parede. É. As empresas hoje em dia têm tempo para isso? Tem. A verdade não é tempo, é querer arrumar tempo. Se você faz todo um estudo, toda uma análise, tem tempo para tudo. Né? O tempo está aí para todo mundo. Tem gente que faz faculdade de manhã, depois trabalha à noite, faz academia de madrugada, estuda e tem tempo. Então, ou seja, o tempo está aí. 24 horas para todo mundo. Então, é possível sim. Tenho certeza que é possível sim. Ô Cristian, existe algum programa, vamos supor, você tem algum programa para isso, para ser implantado dentro de uma empresa nessa área? O que a gente hoje está difundindo aí, sabe, Marcelo, são essas ferramentas todas que podem ser assumidas na figura, né, de um coach, um mentor, um psicoterapeuta, dependendo de cada caso. Então, o que hoje, sabe, eu tenho sugerido muito, né, e o Marcos vem fazendo isso dentro da empresa dele, é ter uma figura preparada que entenda de gestão, mas que também entenda de pessoas, para que possa ir conduzindo, desenvolvendo o seu pessoal de maneira diferenciada, porque esse é um ponto também muito importante. A gente tem que entender hoje a diversidade do mundo e nós estamos entendendo isso muito bem com o que está acontecendo. Estamos com muita turbulência nisso, mas isso vai se assentar, isso vai normalizar. Tem uma teoria interessante se não me engano, Walter Longo. Ele fala da Idade Média, o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. E o que ele quer dizer com isso, para poder resumir e talvez fazer essa alocação aí nesse ambiente corporativo? É parar de tratar as pessoas como uma média e passar a ver as pessoas como individuais, que é o que a mídia hoje faz. Hoje a minha rede social aparece para mim algo que é especificamente do meu gosto. Se eu for entrar na sua página, vai aparecer coisas que são diferentes da minha. E essa idade mídia está começando a entender isso, explorar isso muito bem e está sabendo fazer as pessoas serem mais inovadoras, podendo ser inclusive mais produtivas. Então, respeitar essa individualidade, no final das contas aqui, com o que o Marcos estava falando, é ganho, é produtividade dentro da organização. Não é perda de tempo, não é gasto, é investimento. Isso vai dar retorno lá na frente. Uma coisa interessante que a gente nota muito, a gente já sentou num banco de escola, de faculdade, a gente vê isso. Existem alunos que têm vergonha de perguntar, têm vergonha de tirar dúvida. E isso não é só na faculdade, às vezes na empresa também, né? Ele fica com vergonha de, eu preciso fazer aquilo, mas não sei. Se eu perguntar, será que eles não vão achar que eu não tenho capacidade? Como conviver com isso? E aí os dois vão me responder, como conviver com isso? Eu tenho uma história até engraçada. Quando eu estava lá nos meus 15 anos de idade, eu falei, pai, eu quero começar a trabalhar. Eu estudava em escola pública, particular. Mas, Marcos, você tem só 15 anos, quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar. Tá bom, ele arrumou com um amigo dele um estágio, né, de meio-dia numa contabilidade. E aí, tudo bem, cheguei no meu primeiro dia, chegou a pessoa e eu era extremamente tímido. E tinha vergonha de perguntar, sempre. E aí, beleza, chegou, o cara falou, olha, está aqui um monte de papel com o carimbo de contabilizado, me explicou o que eu tinha que fazer e eu não entendi. E como eu tinha vergonha, também não perguntei. Resultado, era um trabalho para mais ou menos uns 2 dias, eu cheguei lá depois de meia hora, falei, tá pronto o serviço. Ele falou, mas como tá pronto? Não tem como tá pronto. Ele falou, tá pronto.
A hora que ele foi ver, eu contabilizei todas as folhas lá, ou seja, era para conferir que estava escrito no computador. Então eu tomei isso para a vida o seguinte, olha, se eu não sei, eu tenho que perguntar. Lógico. Eu tenho que perguntar, porque é melhor não ter dúvida do que fazer uma coisa errada e depois você ter o retrabalho de fazer as duas coisas. Então, assim, eu levo para a minha vida toda essa situação. E como combater essa forma, essa retração, vamos dizer assim? Marcelo, eu também sou uma pessoa tímida. Porque timidez você não acaba com ela. Timidez você domina, você controla. Eu era também super tímido. Época de escola, eu estudava sozinho porque eu tinha vergonha de perguntar para professor, mas eu era muito responsável. Então eu tinha que aprender aquilo realmente através do estudo, sozinho praticamente, porque não me imaginava. Eu fazia uma pergunta e medo do julgamento, que justamente é o que acontece hoje, né? Isso é para qualquer pessoa, principalmente em ambiente profissional, e você perde ali uma oportunidade. Porque o aprendizado ele consolida com quem pergunta e também com quem oferece a resposta. Toda vez que a pessoa estiver respondendo uma pergunta, ela está reforçando aquele aprendizado. Então, as duas partes saem ganhando. Só que a nossa cultura não era muito preparada para isso, né? A gente tem uma cultura muito julgadora, que inibe muito isso. Então, o que eu diria? É começar a trabalhar a cabeça das pessoas, a forma de pensar das pessoas, a mentalidade das pessoas, de serem menos julgadoras e incentivarem as pessoas a fazerem perguntas, né? E entender que a pessoa que pergunta, ela não tem nada de burro, ela não tem nada que a demerite. Muito pelo contrário, ela está gerando ali uma possibilidade de troca de experiências, de troca de conhecimento e talvez ali vai sair soluções inovadoras. Aí, tá vendo? Você aí que acompanha o nosso portal, né? Está na faculdade aí, fica com medo não. Pergunta, porque é preferível perguntar do que levar dúvida. E isso acontece muito em cursos de idiomas, né? Na hora que a pessoa tem que começar a pronunciar, aí fica com vergonha de estar fazendo a pronúncia errada. Eu até brinquei com eles aqui antes, que quando a gente está na televisão, no jornal, que a gente vai apresentar alguma coisa e que vai falar um nome em inglês, a gente coloca na lauda do jeito que a gente pronuncia. A gente escreve do jeito e não do jeito que é, para não ter esse problema de erro. Mas isso em cursos de idioma acontece com muita frequência, né? A pessoa fica com vergonha de... E também tem sempre aquele que vai gozar, né? Isso porque é tranquilo, existe sempre, né, uma pessoa que acaba desincentivando né, o aprendizado, né, desestimulando, né? Exatamente. E nós somos seres que não gostamos de ser julgados. Isso realmente é um inibidor para a gente. Por isso que a questão de apoiar, né, de dar força, de estar ali junto, é um fator muito importante na formação, não é somente das crianças, na formação também de qualquer iniciante, de qualquer carreira, de qualquer atividade, né? Então é uma preocupação que a nossa sociedade deveria ter um pouco mais de ser mais colaborativa do que julgadora. Agora, me diga uma coisa, eu vou perguntar primeiro para o Cristo, depois para o Marcos. Esse tipo de coisa, de introspecção, de ser introvertido, né? de ter vergonha de perguntar, de participar, isso varia também de acordo com o curso? Com a turma, vamos dizer assim, com o curso, com a turma? Pode acontecer de acordo com a turma, mas porque algumas áreas, né, já são áreas que já são mais voltadas. Por exemplo, jornalismo, muito provavelmente é mais difícil de uma pessoa tímida fazer jornalismo. Apesar de a gente saber que existe e que tem áreas, né? Mas em termos de quantidade, as pessoas já são mais direcionadas, né, para aqueles cursos que sejam mais similares à característica da pessoa. Mas pode acontecer sim, pode acontecer sim. E aí vale muito o papel do professor, de ser um observador disso, de ser um estimulador disso, né? De não deixar que aquela característica da pessoa, porque você pode ter, eu costumo sempre fazer uma comparação que é o seguinte, um exemplo que é o seguinte, o médico. Você pode ter dois profissionais formados, né, em medicina e um totalmente diferente do outro, porque um vai trabalhar ali no pronto-socorro, na urgência, né, aquela agitação, aquela correria toda, e ele tem que ter um perfil, tem que ter um sangue quente, e você vai ter um outro que não suportaria isso. E ele vai para onde? Ele vai para um consultório, tudo tranquilo e tal. E é importante, ele tem a mesma importância, porque ali às vezes até um trabalho preventivo, um trabalho diagnóstico, mas com diferenças tão grandes, como que poderiam pessoas tão diferentes
ter o mesmo diploma, fazerem a mesma formação. Então a gente tem que saber gerenciar isso. Interessante que a gente observa muito também, né? Eu aplicando prova há pouco tempo para uma turma de medicina, eu estava observando os alunos, a gente fica observando, aprendendo, ainda mais gente que é jornalista, a gente tem que ficar curioso mesmo. Tem. Aí tinha uma menina, eu falei, não, aquela menina ele tem cara de ser cirurgiã de pronto-socorro. Olha só. Aí na hora que ela foi entregar a prova, eu falei, vem cá, você está fazendo prova para pronto-socorro, para ser cirurgiã? Como é que você sabe? Porque está na cara da pessoa, né? Está na cara, né? Exatamente. Agora, isso dentro da sua empresa, Marcos, você tem diversos setores dentro da sua empresa, é uma empresa que voltada para a área industrial, a área automotiva, então eu imagino que tem diversos setores de peças e tudo. Isso influi, vamos dizer, na hora que você vai direcionar um funcionário, esse cara aqui eu acho que vai funcionar melhor ali pelo jeitão dele, isso também influi para você? Também influi um pouco, né? A gente, dependendo do tipo de atividade, a gente coloca pessoas que têm aquele perfil para exercer aquilo, né? Isso. Então, aquela pessoa que é mais agitada é um trabalho que já consegue trabalhar sob pressão, consegue ter aquela proatividade, aquele dinamismo. Tem outro trabalho, por exemplo, que eu trabalho mais de análise, é uma pessoa mais tranquila, mais reflexiva, uma pessoa que está ali trabalhando, pode ser sozinha, pode ser até mesmo em grupo, mas que não precisa de ter muita gente para ela conseguir trabalhar. Então, a gente tem todos esse tato para realmente direcionar as pessoas para o lugar certo. Até mesmo para a gente procurar extrair das pessoas o melhor que ela tem, o máximo delas. Então, a nossa preocupação é isso. O Márcio chega para o Cristian e fala assim, Cristian, eu tenho 3 funcionários ali, eu tenho uma vaga de promoção. Aqueles 3 poderiam ocupar. Os 3 têm a mesma capacidade técnica. Você me ajuda a escolher? E aí, o que você faz? Bom, uma das ferramentas que a gente pode utilizar, e já chegamos até a utilizar isso, Exatamente. né, Marcos? É a ferramenta DISC. Essa ferramenta é uma ferramenta que a pessoa faz um teste e ela é enquadrada em alguns níveis ali, características, né? E ela demonstra, através daquele teste, onde realmente a pessoa vai ter mais facilidade de executar o perfil que ela tem de acordo com a atividade. Marcelo, isso é muito importante, por quê? Porque a gente é meio que modulado a querer sempre ir atrás daquilo que a gente não sabe ou que a gente é ruim. E a ideia não é essa. A ideia é que você possa ter alta performance com aquilo que você é bom. Então, às vezes, uma pessoa já tem uma característica, uma habilidade muito boa e ela é alocada em outra área, em outro setor, em outra atividade, e você mata aquele profissional. Você já deve ter ouvido falar muito de excelentes executores que viraram péssimos chefes. Sim. Exatamente por isso. Porque às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, é dado para ela uma oportunidade de ascensão, entre aspas, aí, profissional, e você perde 2. Você perde um líder que você estava precisando de ter ali, e você perde aquele executor. Então, em situações aí, assim, você deve utilizar hoje das ferramentas que o mercado já dispõe, como o DISC, por exemplo, e tentar alocar realmente naquela atividade em que ela vai se sentir à vontade, em que ela possa performar realmente bem. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei, inclusive. Meu tio, quando estava se preparando para o vestibular, ele tinha um amigo dele, que esse cara sabia tudo, ele ensinava todo mundo. Todo mundo passava no vestibular e ele não. Ele não conseguia. Ele tentou 3 vezes, só conseguiu passar na 4ª. Ele preparou a turma 3 anos. Todo mundo passou que ele preparou e ele não conseguia passar. Interessante. Aí tinha que estudar para ver o que realmente, né, era a trava que gerava essa trava toda nele, né? Se realmente ele tinha o interesse de passar no vestibular. Não, isso ele tinha. Tinha mesmo? Ele ficava desesperado quando ele não passava. Porque será que o interesse era dele ou de atender alguém também, aquilo que a gente falou no início? Mas né? é aquilo também, às vezes tem pessoa, não seria o caso, mas tem pessoas que sabem muito e não sabem ensinar. Não sabem passar aquilo. Né? Exatamente. Isso acontece demais, né? E, então, quer dizer, eu acho o seguinte, dentro da universidade, dentro das escolas superiores, existe algum curso que prepara para esse tipo de coisa, Cristian? Ou isso são cursos fora universidade, fora faculdade? Eu não tenho acompanhado assim muito de perto como que está o ambiente acadêmico, principalmente pós-Covid, né? Pós-pandemia aí, ainda correndo, mas né, com esse impacto todo que teve a pandemia. Mas eu acredito que pelo menos algum alarme aí foi aceso, né? Foi disparado, porque
é preciso, sim, ter esse tipo de preocupação no ambiente universitário. Mais ligado à psicologia, seria isso? Na verdade, psicologia é o que a gente está mais acostumado, mas hoje a gente pode falar de neurociência. E é por isso até que eu começo a usar esse termo neurogestor, porque é o entendimento do funcionamento da mente que vai realmente trazer ferramentas, soluções para poder minimizar esse tipo de problema. Então, assim, faculdades, universidades que ainda não estejam preocupadas com isso, deveriam já de estar realmente, ter algum programa, algum plano para poder tratar isso, porque se essa preocupação já está chegando no nível corporativo, das empresas se preocuparem com isso, lá no início, que são as faculdades, certamente deveria ter uma abordagem hoje mais aprofundada. Na verdade, Marcelo, eu iria até além disso. Eu acho que isso deveria ser ensinado quando a gente é criança, em educação básica. Assim como a gente deveria aprender sobre educação financeira. Então, entender de como que nós funcionamos, como que a nossa mente realmente funciona, iria nos poupar de muito sofrimento, de muito desperdício, inclusive, porque você conhece também vários alunos, estudantes que fazem, às vezes, 3 cursos até chegar no curso que realmente ele quer. Ele não poderia ser muito mais assertivo se ele já tivesse um entendimento de si próprio, né, na sua formação de base, para que ele não tivesse que fazer por tentativa e erro, né, e gastando tanto tempo e tanto dinheiro. E então, evitando também frustração. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Marcos, na guerra, o general traça as estratégias e manda o soldado. Certo. Na hora de demitir um empregado, o dono define que aquilo não serve, manda o chefe. É duro, né? Não, eu sinceridade, às vezes eu fico imaginando, às vezes o funcionário tem que ser demitido porque aprontou, isso tudo bem, mas às vezes você tem que demitir por um corte de curso, alguma coisa, e você sabe que aquela pessoa está precisando de emprego. Como é que funciona isso? Isso aí realmente é uma situação delicada. Ele te ajuda? Ajuda demais. Ajuda muito. Até mesmo porque, no caso do nosso tipo de serviço, são projetos com início, meio e fim. Então, chega uma hora que, infelizmente, aquele projeto vai terminar. O que a gente sempre faz é, olha, da pessoa que está naquele projeto, conseguimos encaixar algum outro, ou algum outro que vai começar, a gente consegue fazer a migração, e, logicamente, o Christian me ajuda muito nisso, do perfil da pessoa, né? Então, realmente acontece algumas vezes de ter que demitir algumas pessoas, não porque a gente quer, porque realmente aquele projeto finalizou e tentamos todas as formas, mas infelizmente não teve como alocar. Mas realmente é uma situação delicada, porque você vê que a pessoa tem potencial, um bom profissional, e infelizmente naquele momento não deu. Mas teve casos de pessoas que saíram da empresa, né, porque acabou o projeto, e depois trouxe de volta. Isso é importante, né? Eu não esqueci, olha, opa, lembrei da pessoa. Esse tem disponibilidade, tem interesse em voltar para a gente de novo, para a empresa? Tem, então pode vir. Isso acontece algumas vezes. Então, as pessoas boas que a gente gosta e que a gente vê o potencial, a gente quer sempre estar junto da gente, né? Sempre estar do lado. Ô, Christian, a gente falou aqui mais para trás aí, daquele aluno que às vezes faz um curso pela família, influência da família. Você acha válido esses testes vocacionais? Esses testes vocacionais realmente eles apontam aquela qualidade da pessoa para determinada área? Existem testes, claro, vai depender muito também da empresa, né? Porque a gente sabe que o mercado ele também é poluído com muita coisa, né, Marcelo? Mas já existe hoje algo bem consolidado com relação a isso. Uma ferramenta, por exemplo, que eu posso afirmar com segurança, que é, inclusive, que eu aplico, é o DISC da Inermetrics, que é uma empresa de origem americana e já está instituída no mundo todo. E ela tem uma vantagem, como ela tem um banco de dados muito grande, ela consegue realmente ser mais assertiva porque ela faz comparação com esse banco de dados no mundo todo. Então, o grau de acertabilidade dela aumenta com isso. Outras, eu não vou dizer que elas sejam ruins, mas em função da amostra, pode se distanciar um pouco mais. Mas é um bom norte. Na verdade, não existe uma solução única, algo que seja 100% assertivo. Eu acho que a gente tem que é como se fosse fazer um bolo. O ingrediente, um teste de perfil comportamental,
o mentor ou o coach, o psicoterapeuta em alguns casos, né? Aquela filosofia da empresa, a cultura da empresa, isso também é muito, muito, muito importante. Porque a gente vem de uma cultura muito seletista também, né, Marcelo? As pessoas são criadas para ter carteira assinada, né? Isso vem até modificando um pouco, mas ainda é muito forte, né? E uma das coisas até que o Marcos estava colocando aqui, que a gente tenta aos poucos ir passando para a pessoa, dela, apesar de estar como seletista, com carteira assinada, ela se enxergar como um empreendedor do próprio negócio, né? Do próprio trabalho dela, né? É o que a gente chama de intraempreendedor. Então, esse ambiente, essa cultura, sabe, essa formação também, que a gente precisa de começar a colocar lá na formação de base, contribuiria também muito fortemente juntamente com essas outras ferramentas todas. Aí a gente teria um bolo realmente gostoso, saudável, né? E ia provocar, né, o resultado, as expectativas que a gente realmente quer. O que você falaria, por exemplo, para um jovem que está tentando escolher a profissão dele, sofrendo influência da família? Ele não quer, por exemplo, ser médico porque o pai é médico, mas ele também não sabe como falar com o pai que ele não vai fazer isso. A primeira coisa, eu acho que é procurar uma ajuda, porque dificilmente essa pessoa, por já ser o filho, a pressão dos pais e tal, ela vai conseguir romper essa barreira, né, de comunicação com seus pais. Então, e quando eu falo uma pessoa, não precisa ser necessariamente um coach, um mentor, pode ser às vezes até mesmo um amigo. A gente precisa se sentir apoiado, sabe, Marcelo? A gente precisa de ter alguém para realmente nos incentivar, nos apoiar. A partir daí, a partir de um certo apoio que pode ser com qualquer pessoa de confiança, o importante é a comunicação. O importante é realmente abrir, falar, sabe? Expor, sabe? Olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu sou assim, eu me sinto assim, porque não existe nada que vai causar tantos problemas na vida da pessoa do que essa repressão. É um tipo de repressão que pode não ser uma repressão violenta sob o aspecto físico, mas ela é uma repressão mental. Até pior, né? E ela pode ser muito pior. Ela pode ser muito pior, porque ela pode estar ali formando um indivíduo que vai, inclusive, propagar aquilo e a gente acaba contaminando a sociedade com pessoas assim. Então, assim, realmente não é fácil, né? Mas a dica para essa pessoa é isso. Alguém que tenha apoio, que lhe dê o suporte, e você tentar encontrar meios de realmente se expor, de comunicar através da conversa, sabendo que provavelmente vai ter um tempo de entendimento, né, dos pais principalmente, para poder assimilar, porque eles criam expectativas. Eles, infelizmente, criam expectativas também, então eles vão precisar também de processar aquilo ao longo do tempo. Mas quando isso é feito, geralmente os resultados são muito positivos, viu, Marcelo? Ok. Marcos, você falou que a sua empresa tem parcerias, inclusive com faculdades, na busca de formandos de profissionais para trabalhar. Como que funciona isso? A gente tem um nosso profissional que ele faz esses contatos com as faculdades, né? Hoje a gente está mais focado em Sete Lagoas, mas estamos agora querendo expandir para outras cidades. A gente tem contato com as áreas de engenharia e junto com o responsável, o coordenador, quando a gente tem alguma demanda específica, a gente entra em contato com esse coordenador para ele nos indicar alguns alunos que se sobressaem tanto na parte comportamental, mas principalmente na parte também de conhecimento, de, como é que eu posso técnica, dizer? Né? Parte técnica, vamos dizer assim. E aí, diante disso, a gente faz uma análise interna, né, de todos esses aspectos e com relação ao perfil da vaga, com relação ao perfil do candidato. E isso tem dado muito certo. Graças a Deus, temos pego bons profissionais, né, buscado, né, nessa área e realmente tem dado muito certo essa parceria aí. Aqui, ó. Vai estar no campus já, tá? O espaço lá, quando você, que está aí na universidade, já quiser saber alguma coisa, nós vamos dar, já nós vamos informar de vocês direitinho, tá? Como é o nome mesmo? Vou para olhar aqui. Conduct Group vai ser parceira nossa, ela pode ficar tranquilo. Gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, de falar? Alguma dica para o nosso universitário que está acompanhando agora? Marcelo, eu gostaria sim de dar uma dica, né, que seria basicamente o resumo disso aqui, mas aprofundar no conhecimento de si mesmo.
tá? Existe hoje muitos livros, muito conteúdo, muita gente falando sobre isso também. O cérebro é uma máquina realmente muito potente. Mas ele é um hardware, né? E a mente é um software. Então, invista no software, invista na sua mente. Procure conhecimento, procure entendimento de si mesmo. Tem muitas coisas aí. Tem um livro que, inclusive, eu gosto de indicar, que é do professor Pierluigi Piazzi. Eu acho que é Aprendendo Inteligência o nome desse livro. Ele é muito facinho de ler, já é uma introdução para começar a entender aí esse mundo que é fantástico, que é o nosso cérebro, e a partir daí é o aprendizado contínuo, é o autodesenvolvimento, sabe? E o desenvolvimento contínuo. A gente não vai parar nunca mais, sabe, de aprimorar. Mas tem que ser isso, tem que ser de uma forma prazerosa, sem sofrimento. É se conhecer para poder usar todo o potencial que tem. Exatamente. Né? De sua parte, se tem alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar, alguma dica para aquele estudante que está pensando em ter uma vaguinha lá na sua empresa? O que eu posso falar para eles é de sempre serem persistentes no que eles acreditam, no que eles querem fazer. Sempre, se tem um foco, siga aquele foco, siga aquele caminho. Né? Não desistirem por qualquer pequeno obstáculo. Né? Uhum. Hoje eu sou dono de uma empresa, mas não foi assim a vida toda. Eu passei por vários percalços da minha vida toda. Já fui demitido, já fui reintegrado, fui demitido de novo. Então, assim, mas eu tinha um propósito na minha vida, então estou seguindo ele. Então, que as pessoas também, que estão começando agora essa carreira, né, profissional, que sigam aquele caminho que acha válido. Sigam aquele propósito e não desistam nunca. Aqui, passa o seu contato para quem quiser fazer contato com você, com a sua empresa, saber mais. Como que faz? Qual que é o seu contato? Nós temos um site que é www.conductgroup.com.br e lá tem todos os links, todos os nossos e-mails também, rh@conductgroup.com.br para quem quiser mandar algum currículo, alguma coisa, ou quiser entrar em contato por alguma outra situação. E também tem meu telefone que eu vou deixar para vocês aí para divulgarem. Tá ok. Ô, Christian, você já foi convidado para fazer muita palestra? Já, graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem a oportunidade aí de estar compartilhando isso, né? Por menor que seja, a menor quantidade de pessoas tem um prazer muito grande, sabe, de compartilhar isso, sabe, Marcelo? Então pode ser uma pequena reunião, pode ser um papo de boteco. Se a gente tiver a oportunidade para poder estar transmitindo alguma coisa, é sempre muito válido. Passa seu contato, então. Pode ser o WhatsApp, que é o 319-9222-9990, ou procurar nas redes sociais também, Christian Clayton, Coach da Mente. Uhum. Vocês dois, a sua empresa, o seu trabalho, vocês têm espaço aberto no campus, tá? Porque Obrigado. vocês têm muito a contribuir para o nosso público. E a gente quer realmente abrir esse espaço para que vocês participem com a gente, sejam parceiros nossos nessa caminhada, tá ok? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Não foi muito legal esse papo, esse papo amigo, né? Sim. Só não vou falar que foi papo de boteco, porque não tem uma cerveja aqui. Mas foi um papo muito tranquilo, muito gostoso. Eu quero agradecer a vocês e colocar o nosso trabalho, o nosso portal à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos. Gente, Obrigado, um Marcelo. grande abraço para vocês. Esse foi mais um Colocando o Papo em Dia, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido aqui levar até vocês coisas novas, conselhos, dicas, né? Alertas, para que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, no banco da universidade, na hora de estudar. Então, que vocês façam uso, um bom uso de tudo que foi dito aqui, tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Beleza.